Graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. Buscai as coisas do alto. Este é o tema da mensagem de hoje. O texto bíblico está em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, que diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Portanto, queridos, devemos estar sempre fazendo a vontade de Deus, para que o teu reino esteja bem estabelecido na nossa vida e Ele nos governando em todos os aspectos. Em Salmos 139, versículos 23 e 24, o salmista declara o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, pensemos nessas palavras. E que nós também possamos fazer como fez o salmista, uma declaração desta todos os dias ao Senhor. Pois sabemos que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O que nós estamos sendo neste propósito? Filhos? Então devemos ser semelhante a Jesus. É ou não é? Então devemos ser semelhante a quem? A Jesus, é claro. Deus quer nos fazer semelhante a Jesus. Por isso todas as coisas cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? É muito ruim sofrer uma decepção, sofrer uma injustiça, mas isso vai cooperar para o nosso bem. Pensar na palavra de Deus é pensar nas coisas lá do alto. As coisas lá do alto são as coisas de Deus, queridos.
pois os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Muitos pais querem que seus filhos sejam médicos, advogados, jogadores de futebol, etc, etc. Mas a palavra de Deus nos dá o entendimento de que o mais importante disso tudo é que o filho seja semelhante a Jesus. Isto é, se comportando verdadeiramente como um filho de Deus. Daí perguntamos, como se comporta um filho de Deus? A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 2, versículos 20 e 22, de 20 a 22, Colossenses capítulo 2, versículos de 20 a 22, o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseies. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Todas essas coisas, queridos, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. O comportamento do Filho de Deus não é baseado em um conjunto de regras a seguir, mas na certeza de ter morrido com Cristo e não viver mais segundo este mundo. Exemplo, o mundo não perdoa quem o ofende. Nós perdoamos, pois Cristo vive em nós. Que maravilha, queridos! Que maravilha de palavra! O mundo não perdoa quem o ofende. Nós perdoamos, pois Cristo vive em nós. Na palavra de Deus estão as coisas lá do alto. Não é complicado, porque Deus nos traz revelações das suas verdades. Mas precisamos buscar essas verdades, pensar nessas verdades. Queridos? Precisamos estar buscando essas verdades. Devemos estar pensando nessas verdades. Como vamos ensinar isso à nossa família? A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Devemos começar nos arrependendo, queridos. Que a Bíblia diz também em Tiago capítulo 4, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto
e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus nos exortando. Provai que o Senhor é bom, queridos. Provai que o Senhor é bom. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, devemos estar buscando ao Senhor a todo instante da nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto está perto. E é o que devemos fazer. A busca do Senhor deve ser uma constante na nossa vida, meus irmãos. A busca do Senhor deve ser uma constante nas nossas vidas. Nós devemos ser dependentes de Deus 24 horas por dia. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada, meus irmãos, nada. Nada é nada. Até para pensar, nós devemos pedir a ajuda do Senhor. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.